Fala pessoal da ABAPFox, tudo bom? Esta aula nós vamos fazer algo bem interessante. Deixa eu ver se eu já não tenho ela aberta aqui. Então vamos para a SE38 e vamos criar um programinha chamado ABAPFox AuthorCheck. E o meu ID aqui, no caso, vocês vão colocar o ID de vocês. AuthorCheck. Opa, errei. Fox 2, vou criar uma request aqui. No caso, vocês vão estar iniciando este módulo de aulas complementares. Módulo de aulas complementares. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Sobre o que esse assunto trata? A gente sabe que em qualquer sistema, uma das coisas mais importantes é evitar que pessoas que não têm acesso a alguma coisa acessem esta coisa. No caso, como é que o SAP trabalha isso? Ele trabalha isso pelos authority checks. Esses authority checks, eles funcionam como se fossem pequenas funções em que você passa para ele alguns parâmetros e o sistema vai verificar se aquele usuário tem acesso para esses parâmetros. Legal? Então vamos fazer uma pequena experiência. A gente tem esse programa aqui e vamos aqui em Pattern. Vamos aqui em Authority Checks. Vamos colocar S_Decode. E vamos confirmar. Isto aqui é um Author Check. Ele é um comando. Author Check Object tal. Este aqui é um parâmetro deste Author Check. Então como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, onde ele colocou este underline aqui logo depois do field. Vamos supor que a gente coloque uma transação SPP. Certo? Inventei uma transação. No caso, por não existir essa transação, ele vai dar uma resposta daquela variável conhecida nossa que é o sai_rc. If sai sub rc diferente de zero, else and if. Se for diferente de zero, o usuário não tem acesso. Type S. Type S, display like e. Per printer, vamos verificar a sintaxe, vamos ativar e vamos colocar um debug aqui. F8. Então vamos olhar aqui o que ele vai dar para a gente aqui. Quando eu der um F6, sai sobre RC igual a 4. E o usuário não tem acesso. Vou dar um F8 e vai aparecer a mensagem aqui. Então, tudo no SAP é feito através deste comando AuthorCheck. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa transação, barra SC03. E a gente vai receber essa mensagem que não temos autorização para usar essa transação. Se neste momento viermos nessa transação barra NSU53, olha que legal, essa aqui é uma transação que verifica quais foram os últimos impeditivos de acesso pelo AuthorCheck. E aqui a gente vai observar que temos esse objeto sDecode aqui, que ele não tem autorização. Ele tentou passar essa transação e este usuário que nós estamos logados aqui, que no caso é o meu usuário, não tem autorização para acessar essa transação. Certo? Então, vamos voltar aqui no programa e vamos colocar essa transação aqui, tá vendo? No field.
Vamos ativar. Vamos colocar um breakpoint aqui. F8. E ele vai aparecer, sai sobre RC igual a 4. Porque este AuthorityCheck deste objeto aqui, para este campo, não tem acesso. Tá legal, mas como é que configura? Como é que a gente cria este objeto? Vamos dar um duplo clique aqui. E ele vai navegar para o objeto stcode. Então tem o objeto, tem o texto da descrição, certo? E aqui é o nome do campo. Legal. Então, aqui fica uma coisa um pouco nebulosa. Como é que a gente amarra essa transação com o usuário? Certo? Para a gente entender isso, eu vou criar um objeto de autorização para a gente brincar um pouquinho. Então, eu vou dar um barra N aqui e vou dar um barra NS80 ou só S80. Legal? Aqui, neste Edit Objects, nós temos várias opções de objetos. Mas temos esse carinha aqui, ó, Authorization Object. Neste rapaz, vamos colocar yfox. No caso, deixa eu apagar aqui. No caso, nós não temos muito espaço para objetos de autorização. Então, a gente vai encurtar yfox. Vamos colocar aqui underline o ID de vocês. O meu é 02, yfox 102. Porque daí a gente usa esse carinha como contador para criar os próximos. E vamos aqui em create. Tcharam! Vamos colocar um texto. Objeto de autorização. Sobre o que? Vamos escolher alguma coisa. De atividade e, por exemplo, de função. De atividade e função. No objeto de autorização, nós temos alguns campos que podemos criar aqui. Se eu vier no MatchCode, temos diversos campos. Mas tem um campo que ele é imprescindível na maioria dos Authorizations Objects, que é esse Activity, que ele representa exatamente a atividade que a gente vai colocar. O que é isso? Vamos primeiro salvar ele. Ele vai pedir o pacotinho, a request. E olha que interessante, quando a gente colocar esse rapaz, ele vai abrir essa telinha aqui. Atividades permitidas. Peraí, deixa eu só... Object... Então, isso aqui provavelmente é um problema, seria um bug dessa versão do Minisap. Então, eu vou sair e vou vir aqui de novo, vou marcar e vou colocar editar agora. Quando eu fizer isso, quando eu entrar pela segunda vez, como o objeto de autorização é um objeto muito importante, o SAP ele vai tentar rastrear todos os lugares que estão utilizando este objeto. Porque se você alterar alguma coisa nele e ele estiver sendo usado em diversos lugares, o que vai acontecer é que pode parar muita coisa. Legal? Então ele vai sempre tentar rastrear, fazer o Where Used List deste objeto de autorização. No caso a gente não colocou em nenhum lugar, então ele não vai achar nada. Vamos colocar aqui atividades permitidas. E agora ele foi. Aquilo ali é um bug do programa standard que fica alguma sujeira na memória. Que provavelmente já foi corrigido com as notas SAP. Só que como nós estamos utilizando uma versão um pouco antiga do SAP atual, então pode ter esse bug. Então aqui nós temos diversas atividades. Por exemplo, criar, alterar, mostrar e deletar. E temos diversas outras atividades, salvar, ler, escrever, exibição de saída e por aí vai. Para não complicar muito, vamos só colocar estes 4. Vamos salvar e vamos gerar. Este Generate SAP-AL, esse SAP-AL é um perfil de acesso full para alguns usuários. Então ele coloca, quando a gente clica aqui, ele coloca este objeto já ali dentro.
No caso, isso não vai servir muito para a gente. Bacana? Então vamos copiar esse nosso objeto aqui e vamos voltar lá no nosso programa. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está. Nem você. Então vamos barra OS78. Vamos voltar no nosso programa Change. Vou só apagar esse rapaz aqui. Certo? Vou apagar esse carinha aqui. E vou fazer o seguinte. Pattern. AutoCheck. Pá. Legal. Olha o que ele fez. Chamou o objeto que nós criamos e a atividade, que é aquele campo que a gente tinha lá. E aqui nós vamos colocar um valor que vai depender do que nós selecionamos lá. Por exemplo, 1, 2, 3 e 6. Vamos deixar esse programinha um pouquinho menos feio. Vamos colocar um selection screen begin b1 with frame to text 00. Errei aqui, aqui tem que ser block. Ops, block. Vou salvar, eu vou colocar só esse texto para não ficar tão feio. Selecione a permissão. Beleza, ativei aqui. Então, parameters C. Aqui, legal. Atividades permitidas. Vamos colocar aqui C01 as radio boot. Opa, errei. Cara, que loucura. Radio button group G1. C02 radio boot G1. C03 e C06. Vamos ativar. Vou ver aqui em Go to, Text Elements, Text Symbols. Não é este, é Selection Texts. E vamos colocar esse carinha aqui. Eu vou dar um Ctrl Y para copiar os três. Pá! E vou dar o último aqui. Vou colocar aqui. O último para colocar esse fofinho. Ativei tudo, ativei, salvei, fiz tudo que tinha que ter fazer. Vou sair de edição e voltar para tirar esses... Caramba. Legal, tá tudo ativado. E aqui eu vou fazer o seguinte. Case, olha que interessante. Case X. Este case aqui é o case invertido. Geralmente nós colocamos no case a variável e damos o match aqui. Neste caso a gente inverte, a gente coloca na variável uma constante x. Isso aqui é bem legal. Vou apertar aqui o Alt, Ctrl C, o Alt, Ctrl V, and case. Bacana, vou copiar este carinha aqui. Eu estou fazendo um pouco mais rápido porque vocês já estão no finalzinho para entrar na parte de exercícios. Então já espera-se que você já tenha uma certa habilidade com a programação ABAP. Vocês já estão quase aí na metade do curso. É, metade. Então vamos lá. Se o cara marcou o 01, então ele vai tentar fazer o quê? Entrar com o 01. Se foi 02, 02. 03 e 06. Bacana. E aqui eu vou mandar uma mensagem para cada um. Vai ficar um pouco estranho isso aqui. Vamos de repeteco mesmo. O usuário não tem acesso à modificação. Nossa, vai ser um saco isso aqui, né? Vou colocar de forma genérica, vai. O usuário tem acesso, o usuário não tem acesso. E vamos colocar aqui Start of Selection, só para não ficar saindo da telinha. Legal. Vamos só criar uma variável aqui, ó. Data G.
text message type string. E nele vamos colocar para cada um aqui qual exatamente esse cara aqui. O primeiro é generate. Vou copiar ele, vou colocar em cada um, só para a mensagem ficar mais coerente, a gente saber o que está sendo tratado do programa. O segundo é change. O terceiro é display. E o sexto, qual que é aqui? Delete. Ok. Eu vou pegar esse carinha aqui, mensagem, se for diferente de 0, concatenate. Usuário, papá, to display. Deixa eu pegar aqui. Tem acesso. Aqui também. Separate by space para não ficar aquela coisa estranha. Maravilha, vou ativar aqui e vou executar. Então aqui nós temos apenas um programa bem simples, onde a gente vai submeter o usuário que nós estamos logados a este objeto de autorização que nós criamos para cada uma dessas atividades. Ainda na cabeça de vocês não vai ter o link do que realmente define que esse usuário que a gente está logado pode ou não acessar cada uma dessas permissões. Mas não se preocupem, sigam o fluxo que tudo vai ficar muito claro. Esse assunto, objeto de autorização, ele só fica claro quando você consegue ver o todo. Nessas partes, ele fica meio bagunçado, então não tem problema. Então, a gente vai submeter a primeira parte. O usuário não tem acesso a create or generate, certo? O usuário não tem acesso a change e assim por diante, certo? Eu não vou nem debugar esse programa porque ele está bem simples. Dependendo do que for selecionado, ele vai fazer esse case. Eu chamo ele de case invertido. Não sei se tem algum nome específico, mas é onde a gente seta uma constante e verifica o match contrário. E ele vai passando cada um, né, cada campo referente a uma atividade. Bacana. Então, onde a gente coloca, onde a gente faz essa união? Dessa forma. Vamos aqui na transação /O SU01. Esta transação é a transação que nós criamos o usuário. Legal? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos usar nosso próprio usuário aqui. Deixa eu apagar os outros aqui. YABAPFox underline 02. O meu usuário. Vamos editar. Aqui nós temos várias configurações de usuário. Temos o nosso nome, dados de nome, se somos Mr. ou Miss. Ah, que fofo, vou colocar Miss aqui. Temos o nosso nominho, temos e-mail e várias outras informações. Temos a senha, onde fica a senha aqui. O tipo de usuário, se ele é, por exemplo, um usuário de serviço, que é utilizado para conexões RFC, que é conexões entre sistema, quando a gente está conectando o SAP com Java e alguma outra coisa assim. Esse assunto de conexões JCO com Java, com outras interfaces, com outros sistemas, a gente vai abordar só no curso avançado. E aqui algumas outras formas. Não precisam, não mexam aqui, certo? Porque senão pode explodir a sua casa. Aqui é uma coisa interessante de mostrar, que a forma como aparecem os decimais aqui, os milhares, e a data, ela é fixada por usuário. Então a gente consegue colocar uma forma específica de exibição para número ou para data. Bacana, tem alguns outros parâmetros. Aqui são parâmetros de inicialização que ele dá o setParameterID. Isso aqui não precisam se preocupar. E esses são os principais. Roles. O que são essas roles aqui?
Essas roles são o que define para o usuário qual objeto de autorização ele tem e o que cada particularidade do objeto ele pode acessar. Como é que a gente acessa isso? Vamos numa transação que chama PFCG. Esta transação é a transação de Role Maintenance. Legal? O que são essas roles? Vamos criar aqui uma role opa, errei. ABAP-Fox 02. Certo? No caso, a gente pode usar até o nome do programa que a gente tinha usado, né? Esse aqui, melhor. Fica mais interessante. ABAP-Fox Authority 02. Vamos aqui em Single Role. Ele vai entrar nessa telinha diferente. E aqui nessa telinha nós temos várias, digamos, opções. Deixa eu salvar ela aqui primeiro. Vocês vão perceber que quando eu salvo essa role, ele não pede nem pacote, nem request, nada. É algo que fica meio jogado no sistema. Então, isso pode ser transportado. Esta configuração de roles não é uma questão de ABAP. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, inevitavelmente, isso vai acontecer com vocês. O cara não tem autorização, o Base não sabe o que fazer, como resolver, e acaba caindo no seu colo. Isso não deveria acontecer, certo? Quando a empresa é organizada e tal. Mas é aquela questão. Quem souber, agiliza a tarefa e acaba se destacando, porque você não vai ficar travado onde as outras pessoas iam repassar isso para o Basis. Então, isso aqui é muito importante mesmo, nem tanto para os ABAPs, mas para os funcionais. Porque o funcional é o primeiro que vai levar um tapa do cliente quando a questão não funcionar por falta de autorização. Então, isso aqui precisa aprender, não tem jeito. Essa questão de ficar, esta parte é minha, aquela lá é sua, apenas prejudica o andamento de uma forma global da empresa e você não se destaca onde você poderia agilizar. Bacana? Então, aprendam e fiquem felizes. Então, aqui nós temos um menu que a gente pode colocar algumas transações e elas vão aparecer aqui, quer ver? Ó? Aqui. Se a gente colocar ali no menu, não no favoritos, ela vai aparecer aqui, ó, User Menu para este usuário. Então, a gente pode definir um menu específico para um grupo de usuários. Bacana? Mas nós não vamos mexer nesse aspecto aqui. Nós vamos nesta abinha de Authorizations. E vamos... tem um description aqui. Olha que bacana. Eu não tenho autorização para criar ou modificar um profile. Vamos dar um barra SU53. E vai estar aqui. Nós temos este objeto de autorização que dentro do código standard ele parou ali e deu um problema. Quer ver? Vamos aqui. Deixa eu ver como é que ele vai ficar parando. Ó, toda vez que eu dou um enter aqui, description, vou colocar a mesma coisa aqui. Toda vez que eu dou um enter, ele para e dá a mensagem. Provavelmente ele está submetendo o programa toda vez naquele objeto de autorização. Mas vamos dar uma olhadinha. Vou dar um /h aqui. Eu já vou ensinar para vocês. Ixi, estou sem modo externo aqui. Deixa eu ir fechando algumas coisas, porque esse debug aqui é o debug antigo. Ele é bem feinho, bem chatinho. Fechei alguns. O debug novo é fantástico. Então, já vou explicar algumas coisas de debug aqui que agilizam. O debug tem várias funcionalidades para que nós consigamos ir direto ao ponto, sem ter que ficar varrendo trocentas toneladas de código aí, noites a fio. Nós temos esses aceleradores. Então, olha que interessante. No breakpoint, eu consigo colocar breakpoint at statement.
e vou colocar authorCheck. Então, quando o código ABAP passar por este comando, ele vai parar. Vou dar um F8. Pá! Olha que legal. Ele parou no rapazinho aqui. Olha que interessante. Este é o nome do objeto, que é o mesmo objeto que nós encontramos aqui. Profile dummy. Esse dummy que a gente está vendo aqui, nós estaríamos dizendo para o compilador, ABAP, ignorar ele. Certo? Ó, ignora ele nesse trecho de código. Tanto faz o profile que ele usar. E o activity igual a 01, que é o que deu aqui. Então ele até colocou o dummy aqui e o activity. Eu vou dar um F6, sai sobre RC igual a 12, ou seja, o cara não tem autorização. No caso do ABAP Fox desse ambiente, eu tirei a autorização para mudar campos no debug. Mas se o cliente permitir isso, por exemplo, você está lá no QA, na qualidade, permitir alterar, você consegue dar esses skips aqui. E é como se você estivesse, entre aspas, hackeando o sistema. Tanto que se o cliente deixar o debug em produção com a possibilidade de alterar o valor da variável, aí ele abriu as portas para o ambiente dele para o cara fazer o que quiser, tendo ou não autorização, porque ele vai dando esses skips. Se eu colocasse no sai/RC aqui e forçasse 0, ele ia passar, como se eu tivesse autorização. Então, via de regra, em qualquer empresa que conheça SAP, ele não vai deixar, se deixar debugar, não vai ter autorização para alterar a variável. Certo? Só em alguns casos específicos que eles liberam algum tempo em situações em que precisa, por causa da urgência. Mas via de regra isso não deveria acontecer. Mas essa é uma forma de você, entre aspas, hackear e conseguir acesso. Legal? Então ele não deixou. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o ensejo e vou entrar com o meu outro usuário aqui, que é o BC User, que ele é um usuário que tem acesso full no SAP, pfcg. Aqui é só vocês acompanharem. ABAP Fox Default Role, que são as roles default dos alunos que estão fazendo as aulas da ABAP Fox. Vou modificar. Olha aqui no menu, a gente tem a sala de aula, que é a que aparece no menu de vocês. Eu vou vir aqui em Authorizations, vou mudar. A gente tem todos esses objetos de autorização. Quer ver aqui, ó, Technical Names. Todos esses são objetos. Ó, o ST Code aqui, com acesso a todas as transações que a gente tem. Legal. Então, como é que eu faço para disponibilizar para todos os alunos da ABAP Fox que tem essa role que a gente acabou de entrar, acesso àquele objeto de autorização? Muito simples, eu vou adicionar manualmente aqui aquele objeto que eu entrei aqui na SU. Vou colocar ele aqui, certo? Ele vai aparecer em amarelinho aqui. E aqui a gente pode colocar a atividade 01, ó, todas as atividades que este objeto standard já definiu. Ou a gente pode clicar aqui nesse asterisco para ele colocar tudo. O que quer dizer? É que qualquer uma das atividades que o código ABAP colocar, ele vai aceitar. Então, isso aqui significa que a gente abriu as pernas para esse objeto de autorização. Qualquer coisa que qualquer código ABAP mandar para ele, ele vai aceitar, vai dar sai sobre RC igual a 0 e vai mandar bala. Eu vou salvar e vou gerar. Bacana. Algumas vezes nós precisamos fazer o login de novo. Mas eu acho que não será o caso. Então vamos aqui, aqui e aqui. Vou dar um Enter. Vamos ver como é que ficou? Olha que legal. Isso vai ser igual a 12. Ou seja, não deu certo. Mas deixa eu ver se eu consigo pelo menos salvar. Legal. Eu vou sair dessa transação
Vou sair de tudo, na verdade. E vou vir aqui. PFCG. Modificar. E abriu tudo. Então, às vezes, a gente precisa logar novamente quando a gente mexe em objeto de autorização para ele recarregar o buffer desse usuário e deixar permitir. Bacana, então vamos criar um profile. Quando a gente clica aqui, ele vai criar um profile com uma numeração dinâmica aí e vamos alterar. Vamos salvar. Aqui ele vai pedir para a gente, se a gente não quer adicionar alguns templates default que são comuns. Vamos colocar que não queremos. E vamos colocar aqui manual. E o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar aqui, eu fechei esse rapaz. Vamos aqui na C38 novamente. Vamos colocar nosso programinha, display. E vamos colocar esse objeto fofinho que a gente criou. Pá! Olha que bacana. Ele deu para mim uma outra autorização. Você não está autorizado a... Perceba que tudo no SAP tem autorização de todos os níveis. Então, ele permitiu eu entrar na transação, depois ele permitiu eu alterar a transação, e agora está pedindo mais um fofinho aqui. Eu vou copiar esse rapaz, suserval. Ó, ele cancelou. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui no caso, esse usuário bcuser aqui, apenas eu tenho acesso, eu só estou mostrando para vocês como é que acontece. Eu vou colocar mais esse objeto, ele veio aqui. Eu vou colocar todos, vou gerar, e vou ver se eu posso talvez não ter que... Caramba, eu vou fazer um /n pfcg, só para ver se realmente eu preciso voltar aqui. Não quero nenhum. Opa, errei. Realmente eu vou ter que fazer o mesmo procedimento. /nx. Vou sair. Vou entrar de novo. E vamos colocar aqui minha senha fofa. Pop. PFCG. Pá, pá. Não quero, manual. Aí, tá vendo? O negócio funciona, mano. E ele colocou este objeto de autorização aqui. E o que eu vou fazer? Na verdade, eu não quero esse cara. Errei, tá, pessoal? Deixa eu vir aqui no menos. Lixeira. Na verdade, eu quero este cara aqui, ó, que é o nosso objeto. O outro era do meu usuário. Então, esqueçam. Vocês não vão precisar colocar aquele objeto, certo? Authorization Object. Olha que bacana. Ele colocou o objeto que nós criamos. Objeto de autorização de atividade e função. Se você tiver alguma dúvida, porque essa tela ela é um pouquinho feia. Então, quando nós vamos colocando objetos e mais objetos, ele fica um pouco bagunçado. O que a gente vem aqui é colocar esse technical names nestes carinhas, aí fica mais claro qual objeto que a gente está tratando. Aqui tem o objeto, aqui tem o perfil lá, que ele gera automaticamente, quando a gente clica, e atividade. Então, olha que interessante. No nosso usuário, vamos colocar que ele pode criar e deletar. Modificar e mostrar, ele não pode, por algum motivo maluco. Vamos salvar e vamos gerar. Vamos lá no nosso programa. Vamos dar um F8. Então, vamos no primeiro. O usuário não tem acesso. Sabe o que isso significa? Que nós vamos ter que fazer um novo logon. Vamos na C38, executar create or generate. O usuário não tem acesso a create or generate, viu? Que louco. Vou debugar aqui para entender o que está acontecendo.
Esse vai ser igual a 12. É lógico. Por que que está dando esse erro? Porque faltou um passo. Olha que interessante. Nós definimos o objeto de autorização. Nós definimos a role, certo? Que tem esse objeto de autorização. Mas nós não fizemos a vinculação desta role com o usuário. Porque quando o programa passar por aqui, o que ele vai fazer? O que o SAP faz? Ele vai pegar este usuário aqui, ABAPFox02. Tem alguma role nele que tem esse objeto de autorização? Sim ou não? Se tiver, este objeto de autorização está liberado para este activity? Então, faltou o link da role dentro do objeto, dentro do usuário. Vamos aqui na barra SU01. Vamos aqui no nosso usuário particular. E aqui em roles, vamos colocar a role YBapfox Authority 02. Este carinha aqui. Isso mostra para o sistema que este usuário tem acesso a todos os objetos de autorização que estão aqui dentro. Vou salvar. Foi salvo. Eu vou executar direto só para ver se ele passa, senão eu vou ter que logar de novo. Pá. O usuário tem acesso. Deletar. O usuário tem acesso. O estranho é que eu tinha colocado para ele exibir a mensagem sobre o que o usuário tem acesso. Ah, eu esqueci de trocar aqui. Então, o usuário tem acesso, create or generate, change. O usuário não tem acesso. Se nós entrarmos na barra OSU53, vai aparecer. Fox 1, 2, não tem acesso. Display também não tem. E delete tem acesso. Entenderam? Então, é assim que funciona o SAP. Então, são esses dois objetos que são muito importantes, que é o objeto de bloqueio, o lock object, que já tivemos, que ele evita que a gente atualize ou leia algum registro da tabela, certo? Ou que bloqueie programas ou qualquer outro objeto para que não exista essa concorrência de uma pessoa mexer, de um usuário mexer no mesmo objeto. E o Authority Check, que são os objetos que permitem ou não que o usuário acesse qualquer coisa no SAP. Isso aqui é muito importante, certo? É um pouco confuso, mas vale a pena você entender. E a gente vai fazer um exercício desse rapaz aqui. Qual vai ser o exercício? Então, vocês vão pegar este material, que vai estar logo abaixo a aula ali na árvore. E é mais ou menos, na verdade é mais o mesmo. Vocês vão criar este objeto de autorização com essa atividade, com as atividades criar, deletar e salvar. Vocês vão criar esta role na transação PFCG, vou colocar aqui, PFCG, com este objeto de autorização e vão colocar somente a atividade de salvar para esse rapazinho. Vocês vão vincular esta role dentro do seu usuário e vão fazer um report que é muito parecido com o que a gente colocou na aula, na qual vocês vão submeter a essas três atividades no usuário e vão ter as mensagens conforme o que ele pode ou não acessar. Legal? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida
Vocês já sabem, estamos à disposição. E parabéns por estarem chegando tão longe no curso, próximo à bateria de exercícios. E é isso aí. Continue assim e até a próxima.